Só rodando. Pronto, gravando. Cuidado com o áudio aí. Os meninos chorando, Solta o pedindo cabelo, dinheiro. professor. Bora lá. Primeira questão. Ó, essas questões já estão batidas. Vocês, isso aqui já está tudo na cabeça de vocês, não é possível. É para eu mal ler aqui, ó. Primeiro vocês já falaram assim, isso é tal, isso. Já para estar tudo decorado. É decorado mesmo. É assim que a gente aprende, a gente não aprende decorando, é depois que a gente vai fazer um outro exercício de compreensão, interpretação, para ver a lógica daquilo ali tudo. Expedida a carta precatória, executória, bora lá, carta precatória para outro juízo, né? Executória, numa demanda trabalhista. O juízo deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando e garantindo o juízo. Beleza? Imediatamente, o executado, olha lá, imediatamente, o executado ajuiza embargos do devedor, alegando que o bem penhorado foi subavaliado. Quer dizer que o valor lançado lá não correspondia. Apresentando a documentação que entende provar que o valor de mercado é bem superior àquele lançado no auto pelo oficial de justiça. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em vigor e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que, justificadamente, indica o juízo competente para apreciar os embargos. Aí é uma questão de processo de trabalho que parece até que a gente ainda não fez ela. Ou já? Está parecendo que já fizemos. Bora lá entender a questão, então. Qual o que ele quer? O juízo que vai apreciar os embargos do devedor. Beleza? Lembrando aqui, ó, que tivemos aqui uma expedição de carta precatória executória, que foi para outro juízo. Aí ele quer saber quem vai julgar, se é o juiz deprecante ou o deprecado, né? Esse nome é estranho. Qual é o gabarito, então, nesse caso, Guilherme? Quem é o juiz deprecante? O juiz deprecante é o juiz inicial, é onde tramita o processo, beleza? É onde tramita o processo. Então, esse juiz deprecante, ele expede a carta precatória para outra comarca, entendeu? A fim de que outro juiz dessa comarca execute algum ato. Esse outro juiz é o juiz deprecado. Tranquilo? Então, vamos ver aqui. Qual seria a nossa resposta, então? O juiz deprecante é competente, pois dele se origina a execução. Será se é isso? Mas ele não quer para o lado ser executado no outro? E foi executado, na verdade, no outro juízo? Não faria sentido lá onde foi executado ser analisado esses embargos? Sim ou não? Pensando desse jeito aí que eu falei para vocês, a nossa resposta mais lógica é a lógica da coisa. Porque vocês têm que entender o seguinte: está aqui no juízo X, aí ele vai para o juízo Y, mas o bem está lá no juízo Y. Entendeu? A penhora foi executada lá. Então, é lá que tem que ser analisado esses embargos. Entendeu? Pela lógica, é mais fácil, sei lá, de analisar, porque está tudo localizado dentro daquela outra comarca. Então, nesse sentido, nosso gabarito aqui, ó, seria não, é letra C, o juiz deprecado. É para onde foi a ordem e onde foi executada a penhora. O juiz deprecado será competente, porque a matéria se refere a suposto vício na penhora que ocorreu lá. Diferente a questão? Diferente, né? E ela nem envolve, assim, de fato, algum artigo relacionado ao processo do trabalho, fundamentado no processo civil, beleza? Até porque vocês já sabem que a norma processual trabalhista ela não consegue abordar tudo. Então, naquilo que ela não conseguir não regulamentar, aí vem o CPC de forma subsidiária para resolver a bronca. E está aqui uma questão que traz isso.
Beleza? Gabarito letra C. Então, pega a questão, se não conhecer a questão, aprenda a questão, entenda a lógica da coisa, entendeu? Entenda a lógica da coisa. E vamos ver aqui o artigo, ó, 914. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante. A regra aqui, ó. A regra. Juízo deprecante, o inicial. Mas ele pegou a exceção. Salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Por que que ele traz essa exceção bem aqui? Qual é a lógica dela? Se o bem está lá no outro juiz, é mais fácil para aquele juiz de lá analisar a situação. O juiz que está distante fica mais difícil para ele, então fica mais fácil para aquele juiz onde ocorreu a penhora, etc. É a lógica desse artigo bem aí, entendeu? Por isso que ele traz uma regra geral e traz uma exceção, porque a exceção ela vai junto com a lógica. E ainda tem uma súmula também no STJ. Para eu já comentei isso aqui uma vez, né? Deixa eu comentar de novo. É o seguinte. Às vezes, a questão ela vem bem aqui, ó. Ela coloca isso bem aqui, ó. Entendimento consolidado do TST, entendimento consolidado do STJ, entendimento consolidado do STF. Aí o candidato fica assim, meu Deus, eu não leio nada disso. Só leio a CLT, só leio o CPC e etc. Só que eu digo o seguinte, não precisa ficar desesperado. Sabe por quê? Porque, às vezes, muitos dessas súmulas, enunciado de súmula, etc., elas são nada mais do que a repetição do que está na letra da lei. Entendeu? Eles apenas reforçam a força, entendeu? A força da lei, por meio de enunciado de súmula. Quer ver o exemplo também aqui, ó. A gente não acabou de ler isso aqui. Aonde? CPC. Olha o que fala a súmula. Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versar unicamente vício ou defeito na penhora, avaliação ou alienação. Não é a mesma coisa? Entendeu? Então, não precisa se preocupar quando aparecer isso, de acordo com o STJ, não sei o quê. Não, lê, correlaciona com o que tu já estudou, de lei seca, vai pela lógica e tu acerta. Continuando. Jorge foi dispensado e no dia designado para a homologação da ruptura contratual, a empresa informou que não tinha dinheiro para pagar a indenização. Não estou nem aí, eu quero meu dinheiro, né? Se vira. O TRCT, que é o termo de rescisão, né? Estava preenchido com o valor total de 5 mil que Jorge deveria receber. Então, está aqui, Jorge tem direito a 5 mil. Diante da situação narrada pela empresa e da extrema necessidade de Jorge, o sindicato concordou em fazer a homologação apenas para liberar o FGTS. Sindicato, liberar FGTS. Só liberar aqui para alguém que apareceu. Continuando. E permitiu o acesso ao seguro-desemprego, lançando no termo de rescisão um carimbo de que nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou a ação monitória à Justiça do Trabalho, cobrando a dívida de 5 mil. Sobre a situação narrada, assinar a afirmativa correta. Cadê Gustavo? Gustavo, está por aí, Gustavo? Oi, Arthur. Eu lembro. Explica aí a ação monitória, já que tu fez uma vez para mim. É o lembra. Bora lá. Continuando. Essa ação monitória é tipo assim, tu tem um título, né, para comprovar que alguém te deve algo, e ela pode estar até prescrita, tu pode utilizar esse título para tentar ir atrás do teu dinheiro, né? Aí tu vai te utilizar dessa ação monitória. Resumindo, é o caso dele bem aqui. Então, vamos ver aqui sobre a situação narrada, assinada a afirmativa correta. O comportamento de Jorge é viável. Olha essas questões aqui, só me falam se vocês já fizeram elas, ou se fizeram, não lembram. Eu acho que a gente já fez elas. Não o pessoal da mentoria dos 30 dias, mas o pessoal lá de novembro.
Então, bora lá. Esse TRCT é o termo de rescisão de contrato de trabalho. Beleza, você já sabe. Letra A. O comportamento de Jorge é viável, sendo que, nesse caso, o juiz expedirá mandado de pagamento nos moldes do CPC. Certo ou errado? Ninguém quer falar nada. Todo mundo calado. Ó, uma coisa bem aqui, né? Sobre essa ação monitória. Ela tem regulamento lá no CPC, beleza? Então, a gente sabe que a gente pode aplicar o direito processual civil de forma subsidiária à Justiça do Trabalho. Não é isso? E a gente tem essa instituição da ação monitória para evitar, né? Para não deixar pessoas que possuam algum documento, que seja um título executivo, venham a provar a dívida e conseguir receber o que lhe garante aquele título. Não é isso? Então, bora lá. A letra A. O que está errado bem aqui? O comportamento é viável, deixa eu só ver aqui essa letra C rapidão. Jorge deveria ajuizar a ação de execução de título judicial, que é a natureza jurídica do TRTC. Mas não quitado. Agora, deixa eu ver essa letra A bem aqui de novo. O que ele está querendo dizer com o outro? Em relação a C e a letra A. A letra C é o nosso gabarito. Letra C é o nosso gabarito. Letra C não é o nosso gabarito. Estou ficando doido aqui. Letra C não é o nosso gabarito. Nosso gabarito é letra A. Esse TRCT é um título executivo, judicial ou extrajudicial? E agora? O pessoal foram embora? Oi? O pessoal foram embora, ninguém respondeu? Não entendi nadinha do que falou. O pessoal foram embora, ninguém respondeu. Entendeu? O pessoal ficaram mudo na pergunta, professor. Não, teu áudio está muito... O pessoal ficaram mudo na pergunta. Não, teu áudio está muito abafado. Tá Ele está longe? dizendo que o pessoal ficou mudo na pergunta, professor. Ah, sim. É porque está muito abafado aqui para eu ouvir o áudio dele. Ah, professor, é extrajudicial, né? O TRT... Até confundi. Esse TRCT, termo de rescisão de contrato, ele é um título judicial ou extrajudicial? Extra. Sem eficácia de título executivo. A ideia da ação monitória é a gente propor com base em prova escrita, mas que essa prova escrita não tenha eficácia de título executivo. Beleza? Nesse caso, bem aqui, ela tem eficácia de título executivo ou não? Ele não é esse TRCT, ele não é um título extrajudicial, entendeu? Então, essa é a ideia da monitória, ele não tem essa eficácia, né, de título Professor, executivo, mas ele comprova um débito, comprova alguma dívida. professor, como é que diferencia essa questão do título executivo extra e o judicial, que é uma questão que eu me confundo bastante? Não, o judicial, ele tem alguma correlação com a justiça, de fato, entendeu? Vamos supor, uma sentença, é um título executivo judicial, porque foi feito ali dentro de algum procedimento no judiciário. Tudo que vier por fora, né, via de regra, a gente vai dizer que é extra, entendeu? E aqui, no caso dessa nossa questão, a gente tem uma situação dessa, beleza? E ele entrou com ação monitória, justamente por isso. Porque se fosse um título executivo judicial, ele ia entrar com o quê? Uma ação de execução, entendeu? E não é o caso.
Essa é a ideia da monitória. Por isso que a gente usa também a monitória, que foi o caso da ação que eu falei para Gustavo, que era de cheque prescrito. Aí, tipo assim, "Ixi, já prescreveu, então não tem mais direito." Não, depende. Tu tem algo que comprova que existe uma relação ali. Aí tu vai usar da monitória para tentar resolver a bronca. É o caso bem aqui. Uma questão diferente nessa daqui. O comportamento de Jorge é viável, sendo que, nesse caso, o juiz expedirá mandado de pagamento nos moldes do CPC, porque não tem regulamento disso bem aqui no processo do trabalho. Aí a gente aplica o CPC de forma subsidiária, mas isso aqui com certeza foi uma questão que talvez muita gente tenha errado, né? Mas poderia aplicar macete e acertar? Ó, aqui, ó, somente é possível. Deixa eu ver o outro. Jorge deveria ajuizar, ó, olha aqui, ó, ação de execução de título. Não é essa a ideia. Jorge agiu mal porque não cabe essa monitória na Justiça do Trabalho em razão da incompatibilidade. Cabe sim, não tem lá, de fato, falando algum artigo sobre isso, mas a gente aplica o CPC de forma subsidiária. Questão diferente também. Fugindo um pouco do padrão das mais recentes. O que cobra mais é relacionado a recursos. Bora lá. Terceira. A sociedade empresária Arco-Íris Limpeza LTDA foi citada para pagar o valor de uma dívida trabalhista homologada pelo juiz. Ó. Uma dívida trabalhista homologada pelo juiz é um título executivo, judicial, e sem apresentar guia de pagamento a rolar bens. Apresentou embargo do devedor, nos quais aponta diversas inconsistências nos cálculos. Peraí, deixa eu ver bem aqui, né? Sem apresentar guia de pagamento ou a rolar bens. Vamos ver o que isso aqui está querendo. Então, bora lá. Diante disso, de acordo com a CLT, assinar a afirmativa correta. Eu acho que tem alguma pegadinha aqui em relação a essa dívida homologada pelo juiz e a apresentação de embargos do devedor. Bora lá. Não tem alguma diferença em relação ao embargo do devedor? Não tem embargos da execução? Essa historinha todinha? Tem. Tem essa historinha aí todinha. Da questão dos embargos à execução e da impugnação à execução. Quem ainda lembra disso? Quando se trata de embargos à execução, tem aquela dependência de garantir o juízo, né? Quando se trata de impugnação à execução, não há necessidade de garantia do juízo. Beleza? Então, vamos ver aqui qual pode ser a nossa resposta. Letra A. A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade de garantir o juízo para embargar, de modo que os embargos serão apreciados. Olha aí, ó. Letra B. A CLT prevê que, para o ajuizamento de embargo do devedor, é necessário garantir o juízo, com 50% do valor da dívida, o que não aconteceu na espécie. Sem a garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargo de devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento. E letra D, a CLT determina quem, havendo ajuizamento de embargos de devedor, o executado é obrigado a declarar o valor que entende devido e a depositar essa quantia à disposição do juízo. Qual seria a nossa resposta, então? Tem reforma aí, tem reforma aí no meio. Só que não entra na nossa questão, mas tem reforma em relação à dispensa de garantia de juízo ou de penhora, quando envolver entidade filantrópica. Eu acho que até coloquei algo sobre isso hoje, naquela postagem. Beleza? Coloquei. Qual é o nosso gabarito, então? Acho que é a letra C, não é? Ele tem que apresentar, ele tem que fazer a garantia do juízo, ou penhorar bens. Aí ele vai ter um prazo de 5 dias para que ele venha apresentar os embargos.
Então, nosso gabarito aí, nessa questão, é letra, ele falou bem aqui, né? Se apresentar guia de pagamento aos bens, é isso mesmo. Nosso gabarito aqui, então, é letra C. Sem a garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargo do devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento. Tranquilo? Bora lá. Outra questão também diferente. Sempre fazendo assuntos diferentes, mas é bom que vai pegando, vai associando, e numa próxima rodada, não, na verdade tem a revisão. Pelo cronograma tem a revisão, que eu acho que começa de amanhã. Que é amanhã, né, professor? Sábado. É uma revisão envolvendo a parte de direito material e uma parte envolvendo o direito processual. É isso mesmo, que é no sábado. A revisão, eu vou procurar outras questões para ver se repete alguma semelhante. Não igual, por isso que eu estou colocando o ano. Não sei se vocês perceberam. Bem aqui, ó. Que eu estou colocando o ano, ó. É justamente para eu não repetir elas. Aí, tipo, eu vou ver onde é que parou, disse, agora eu vou pegar de 2019. Vou pegar de 2020, entendeu? Para não repetir. E a gente vê se está repetindo assunto ou questões semelhantes. Vou ver aqui, quarta. Reinaldo e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar. Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Beleza. Pode, mas tem que cumprir alguns requisitos. Bora lá. Reinaldo disse que não recebeu horas extras. O requisito aqui é a mesma causa de pedido. Horas extras, Reinaldo. Vilma informa que não recebeu as verbas resilitórias. Mudou. E Teodoro disse que não recebeu participação nos lucros. Ixi, nos três diferentes. Diante dessa situação retratada, e de acordo com a CLT, assinala a afirmativa correta. Porque aqui, ó, é aquela... Reclamação plurima, né, professor? Plurima, beleza? Onde é só um advogado, uma ação só. Essa é a ideia da reclamatória plurima. Só que um dos requisitos dela é ter identidade de matéria. É como se fosse a ideia de mesma causa de pedir. E a gente não tem identidade de matéria bem aí. Se não temos identidade de matéria, porque são diversas, horas extras, verbas resilitórias e participação nos lucros, a gente não consegue entrar com a reclamação plurima, que é a reclamatória plurima. Pedidos distintos, né? Pedidos distintos. Aqui tem que ser igual, entendeu? Então, só pode ser letra A. Não é possível o ajuizamento de reclamação plurima, porque os pedidos são distintos. Gabarito, letra A. Essa aqui é bem fácil, né? Tem outra parecida. Só que nessa outra parecida parece que são três pessoas também, duas a mesma coisa e a outra diversa, mas é o mesmo assunto. Só que eu acho que não é nessa de 2017 aqui, não. Mas tem outra. E bem fácil. Contrato de juiz do trabalho. Agora recurso. Ato de juiz do trabalho que determinou a antecipação de honorários periciais de seu cliente, mesmo não tendo ele condições financeiras para arcar com esse custo, você, na defesa dos interesses do cliente, impetrou mandado de segurança, contra o ato judicial. E esse mandado de segurança, ele vai para onde? Mas, por unanimidade, não teve a segurança concedida, ou seja, foi denegado. A mesma coisa que negado. Tranquilo? Esse mandado de segurança, ele foi para onde? Ele foi para um Tribunal Regional do Trabalho. E foi lá que ele foi negado. E o que tu vai fazer agora? De acordo com a CLT, essa é a opção que indica o procedimento a ser adotado para tentar reverter a decisão. Tu vai recorrer para quem agora? Acima do TRT.
Eu acho que é fácil. Eu acho até que essas questões de recurso, elas são fáceis, rapaz. Tá. Sem mentira nenhuma. Eu acho que as questões de recurso, elas são fáceis. Recurso ordinário, né? Aí é o famoso recurso ordinário. Prazo de 8 dias, né? Então, aí, se foi o mandado de segurança, foi para o TRT, só pode ir agora para o TST, o recurso ordinário. Beleza? Gabarito, letra A. E essa antecipação de honorários, ela é vedada, entendeu? Essa antecipação. Fica tudo para o final. Então, o gabarito aí só pode ser letra A. Interpor recurso ordinário para o TST. Essa mesma ideia tu aplica para as questões de constitucional que vier trazendo o mesmo tema. O mandado de segurança que foi com o TJ e teve a segurança delegada, aí tu vai entrar com o ROC, recurso ordinário constitucional, para o STJ. A mesma ideia aqui. A diferença é que a gente tem um Tribunal Superior do Trabalho, aí por isso que vai para ele. Se não tivesse, ia para o STJ. Acho que se tivesse de Professor- revista aí, eu ia errar. Professor, mas aí era um ato contra o juiz, né? Por isso que vai para o tribunal. Sim, eu sei, mas só que não é legal antecipação da perícia, dos honorários periciais. Não é vedado. Então o juiz errou. Ele feriu o direito líquido e certo por isso, mandado de segurança. Entendeu? Sexta. Lucas é vigilante. Nessa condição, trabalhou como terceirizado durante 1 ano em estabelecimento comercial privado. E a seguir em um órgão estadual da administração direta. Então, bora lá. No qual permaneceu por 2 anos. Dispensado, ajuizou a ação contra o ex-empregador e contra os 2 tomadores de serviço, no caso a empresa privada e o Estado, pleiteando o pagamento de horas extras durante todo o período contratual e a responsabilidade subsidiária dos tomadores, no caso aqui a empresa e o Estado. A sentença julgou procedente o pedido e os réus pretendem recorrer. Em relação às custas, com base no ditame da CLT, assinala a afirmativa correta. Opa, deixa eu só ver aqui. Empresa privada, Estado, quem vai recorrer é eles aqui, ó. Beleza? Então, bora lá, pagamento de custas. Como é que fica aqui? Acho que essa daí tá tranquila, né? Letra C, não é não, professor? Acho que o Estado ele Letra fica C. dispensado. Letra C. Somente o Injeção de custa processual para as pessoas jurídicas de direito público, como o Estado. Então, é ele que se dá bem na história. Gabarito, letra C. Letra A tá errado por quê? Porque não tem essa previsão bem aqui não, ó. Fracionada, essa previsão fracionada aí não tem não. Ninguém pagará custas, ideia absoluta aqui, né? Cada réu deverá recolher a integralidade, a gente já sabe que o Estado está isento. Então, meu filho, tranquilo essa daqui. Está isento em relação às custas, né, professor? Só em relação às custas. Quem? O Estado. Tudo. Beleza? Aqui ele entra em tudo. Olharam aquela postagem que eu fiz da isenção, tem a isenção, tem o... Anistia. Não, estou falando aqui de custa e depósito, entendeu? Custa e depósito. Tem os isentos das custas, tem os isentos do depósito e tem os que pagam o depósito pela metade, beleza? Tem que dar uma lista disso ali, porque isso aí cai e tem gente que se confunde. Eu até coloquei aqui de novo. Ó, tá aqui, ó, isento Então, a administração direta fica isenta tanto das custas como... É geral, Geral, né? Geral, pronto. Geral. Essa era a dúvida que eu tinha. entendeu? Geral. Tu só tem que decorar assim, ó, decorou os isentos tu pega geral, entendeu? Aí depois tu pega os que são isentos só do depósito. Agora bem aqui, ó, quem é isento do depósito não é isento
Cadê? Deixa eu ver aqui. Isento do depósito, não fica totalmente isento das custas, entendeu? Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui, ó, paga o depósito só pela metade. Ele paga o depósito pela metade, mas ele paga as custas. Tá entendendo? Não é geral para todo mundo. Tem uns que pagam o depósito, mas não paga depósito, ou paga depósito, mas não paga custa. Entendeu? Mas o Estado é geral, ele não paga nada. Até porque ele não gosta de dar dinheiro, né? Só gosta de pegar. Sétima, a sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza ajuizou a ação de consignação e pagamento. O que é essa ação de consignação e pagamento? É tipo, eu quero pagar alguém, ele não quer receber, então eu já vou garantir aqui que eu estou querendo fazer a minha parte e ele aqui não está. Que é esse caso bem aqui, ó. Ação de consignação e pagamento. Tem face do ex-empregado, Pedro, afirmando que ele se negava a receber o dinheiro dele, as verbas resilitórias. Citado, então, tipo assim, tu já entra em juízo e já deposita o dinheiro, já fica lá. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob forma de contestação e reconvenção. Beleza. Contestação e reconvenção. Sabe que isso aqui é lá do processo civil, ó. Reconvenção. Então, ele vai querer fazer algum trocadilho com isso. Postulando diversos direitos alegadamente lesados, incluindo no polo passivo a sociedade empresária Repit Imobiliária, tomadora de serviço terceirizado do empregado, requerendo dela responsabilidade subsidiária. E, diante da situação, assinar a afirmativa correta. Garganta coçou. Vou tomar minha água, né? Vão lendo aí. Letra C. Letra C também. Quem falou letra C foi Raíssa, foi? Sim. Raíssa é a avó de Crícia, mais aluno da mentoria. Não, Crícia está na mentoria, né? Por isso que eu estava achando que era ela, só que eu olhei aqui, igualzinha a voz. Ela tá também aqui, por isso que eu estava achando que era ela. Garganta coçou aqui. Letra C, deixa eu ver aqui se é mesmo. Como é a história aqui da reconvenção, né? Voltando. Não há óbice de se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original. Essa aqui mesmo. Essa aqui é repetida. Não venho dizer que a gente não já fez ela, a gente já fez. Não o pessoal da reta final, mas o pessoal da mentoria mais antiga já fez. E a questão ela tenta confundir, né? Essa história bem de reconvenção e tudo mais. Aí letra A fala que não é possível reconvenção. É possível sim. A pressão de Pedro somente sobre se a sociedade imobiliária concordar, nada a ver, está condicionando. A lei é omissa, via de regra, toda vez que vem essa história de omissão aqui da lei, ela está errada. E só sobrou letra C. Beleza? Esse não é uma negação, entendeu? Ele é um não explicativo, ele está dizendo, olha, não há nenhum impedimento de se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lei original. Beleza? Então, cuidado com esses nãos aí. Tem não explicativo, tem somente explicativo. A regra das palavras, elas podem ser invertidas, entendeu? O não pode explicar, o somente pode explicar, o apenas pode explicar. Aí vocês têm que saber também identificar isso. Não é só olhar ali um não, um somente, um apenas e desistir, está errado. Não. Tem que entender o contexto. O contexto não. Tem que entender a carga de significado que ela está tendo ali. Oitava. Em reclamação trabalhista, que se encontra na fase de execução, o executado apresentou exceção de pré-executividade. Após ser conferida a vista à parte contrária, o juiz julgou-a procedente e reconheceu a nulidade da citação de todos os atos subsequentes, determinando nova citação para que o réu pudesse contestar a demanda.
Considerando essa situação e o que dispõe a CLT, assinala a opção que indica o recurso que o exequente deverá apresentar para tentar reverter a decisão. Opa! Observe aí, né, que é um processo de execução. Acho que é embargos, ó. Um agravo de petição. Agravo de petição. Agravo de petição, exatamente. Isso. Qual é a regrinha? Negou o Na segmento, execução. agravo de instrumento. Recurso na execução, agravo de petição. Falou de alguma negativa aí na execução, a gente já vai lembrar desse agravo de petição. Tranquilo? Agora, se foi ainda no processo de conhecimento, aí é agravo de instrumento. Então, bora lá. E aqui é o quê? Vocês estão dizendo Gravou. de petição. Gabarito, letra B de bola. Ah, isso aqui, se cair, bastou lembrar do macetezinho. Entendeu? E falou de execução aqui, negou alguma coisa na execução, na fase de execução. Então, meu filho, só pode ser agravo de petição, não pode ser outro, não é possível. Só muito malabarismo da banca mesmo para tentar desvirtuar a coisa. Nona. Rômulo ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica LTDA. Entre outros pedidos, pretendeu indenização por horas extras trabalhadas e não pagas, férias, nem pagas e etc. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual foi custada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Contudo, os pedidos de horas extras e férias foram julgados improcedentes. Rômulo também indicou e custeou assistente técnico. Rômulo tem dinheiro. Que cobrou o mesmo valor de honorários que o perito do juízo. Observados os dados acima e o disposto na CLT, na qualidade de advogado, que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinala a afirmativa correta. Vou descer aqui A, B, C e D. Como é que fica essa história aí do perito, honorário do perito, e do assistente técnico? Assistente técnico é luxo, né? Acho que é letra D, não é não, professor? Porque assim, ó, se ele pagou, tá pagando, então nem eu vou pagar aqui. Mas ele ganhou. É isso? Quem paga é a Aí- parte Aí sucumbente. quem paga é o sucumbente. Mas, como eu falei, assistente Letra D técnico é mesmo. luxo. Assistente técnico é luxo. Quem contrata é que paga, independente de quem indicou, entendeu? De quem ganhou, de quem perdeu. Então, o nosso gabarito aqui só pode ser letra D mesmo. Vamos ver aqui. Professor, Eu- mas se o professor, a respeito desse honorários periciais, ele pode ser adiantado, o valor? Rapaz, se tu não for beneficiado de justiça gratuita nem de nada, tu vai ter que pagar aqui. Porque tu é Não, autorização. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo Ele está querendo antecipar. perícia, se ele está querendo perícia, entendeu? Ele pode pagar, adiantar sim, e depois ele é ressarcido. Ah, então quer dizer que Pela o perito ele justiça pode pegar o adiantamento, né? Aí Pode, caso ele perca, a outra parte que que vai, é o sucumbente. tá entendeu? bom. Só Porque que caiu uma se tu questão, contratar esse aqui, ó, agora esse aqui, ó, independente de tu ganhar ou perder, tem que pagar ele, entendeu? É quando Porque- o juiz requer, né, professor? Porque é uma... Não, o assistente não. O assistente Não, é a uma questão quando é para ambos, é quando o juiz pede a perícia. É quando ele pede. Quando ele requer a perícia, aí divide, meio a meio. Aí, Tem no até caso, esse tem que ser o artigo, mas pagamento antes ou depois? Não, depois. Tem até esse artigo, mas ele não está aqui porque essa questão ela não envolve, de fato, essa divisão, mas tem uma questão específica que fala dessa divisão de um e de outro, onde os dois solicitaram o perito. Aí tem um artigo que traz tanto quando os dois solicitam e quando é o juiz. Quando é o juiz, aí também, meio a meio. Beleza? Aí aqui, ó, assistente técnico, tu paga. Por isso que ele fala aqui, ó, porém, os honorários do assistente técnico serão responsabilidade da parte que indicou, independente de ter perdido ou ganhado. Entendeu?
É só ficar atento a esse assistente bem aí. Ele não é uma obrigatoriedade, é só alguém para auxiliar, para ajudar. É uma faculdade, ó. Entendeu? É uma faculdade esse perito assistente. Não é obrigado. O que eu falei para vocês de súmula? Que ela praticamente repete, deixa eu ver aqui. Não, ele não está aqui, mas tem um artigo referente que fala justamente que essa súmula trouxe, da questão do assistente técnico. Eu não coloquei. Eu ia mostrar que a súmula ia estar só repetindo o que está na lei. 10. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi corretamente paga, mas nada mais sendo devido ao reclamante particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações. E o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha. Quem não sabe isso aqui vai aprender hoje. O pessoal mais antigo sabe. O advogado começou a fazer a pergunta diretamente para a testemunha, contra o que se opôs o juiz. O juiz, epa, pera lá, quem manda aqui sou eu. Afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que em seguida perguntaria à testemunha. Aí vem a pergunta. E está certo isso que o juiz fez? Tá sim. É assim mesmo na Justiça do Trabalho? É sim. Na Justiça do Trabalho, é desse jeito que funciona. A gente faz a pergunta para o juiz e ele faz a pergunta para a testemunha e tudo mais. Beleza? É o tal do sistema presidencialista. Esse sistema presidencialista, ele é adotado não no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Entendeu? Já no processo civil, no processo penal, é o tal do cross-examination. É direto, pergunta direta, normal, padrão. Aí aqui, no caso, o juiz está correto, quando ele interfere aqui, ó. Porque o advogado estava fazendo pergunta diretamente à testemunha. Diante do incidente instalado, de acordo com o regramento da CLT, a assinada afirmativa correta. Quem não sabia disso? Letra agora D. sabe. Isso aí pode aparecer de novo numa prova? Pode. Mas ela poderia aparecer já usando os termos em latim, para tentar confundir, né? Usando o tal do cross-examination e o sistema presidencialista. Então, o gabarito é letra qual aqui? Correto, advogado. Letra D. A CLT não tem dispositivo próprio. Letra D, correto, o magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presencial. Ó, quando ele fala bem aqui, ó, que a CLT não tem dispositivo próprio, ele está querendo dizer aquela mesma ideia. Omissão. Às vezes ele usa essa ideia aqui, essa palavra, omissão. E híbrido aqui, nada a ver, né? Gabarito, letra D. Se aparecer uma questão falando cross-examination, aí vocês vão lembrar que é um sistema padrão do CPC. Também que é esse nome bem aqui, ó. Mas no processo de trabalho, ó, é o sistema presidencialista. Tranquilo? Questão número 11. Rita, engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores. 3 anos. Ao ser despedida, ajuizou reclamação, a ação, né? Ele não fala, a gente já sabe que é reclamação em face da desempregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos, decidiu que ela própria foi fazer sua defesa jurídica. Quem não sabe disso agora vai aprender. É o famoso jus postulante, onde tu pode ir lá e entrar com o processo sem ter advogado. Lógico que tem as barreiras, né? Então, bora lá. Decidiu ela própria fazer essa defesa, não buscando, portanto, assistência de advogado ou sindicato. Elaborou a petição, compareceu à audiência, formulou pergunta para a testemunha e para a parte réu. Ó, tá errado aqui, né?
Tá quebrando o sistema presidencialista, mas deixa quieto. Ao término da instrução, o juiz prolatou sentença de improcedência do pedido, né? Então, bora lá. A qual o item conformado interpôs recurso ordinário para o TRT, que teve provimento, recurso negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau, ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal do dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau como no acordo, Rita, desacompanhada de advogado, interpõe o competente recurso de revista para o TST. Rita é doida. Até onde Rita poderia ir aqui sem advogado? TRT. Até a vara. T. Até as varas. Até qual? Até o TRT. E, posteriormente, precisaria de advogado, né? Claro. TST já precisaria de advogado. Ação rescisória, mandado de segurança, recurso ao TST, ação cautelar, advogado. Então, aqui vamos ver qual é o nosso gabarito. Com base na jurisprudência consolidada acerca da postulação em causa própria, o juiz postulante, assinar a afirmativa correta. O recurso deverá ser conhecido e provido, lá o recurso de revista. O recurso deveria ser endereçado ao STF em razão da alegada violação constitucional. Letra D. Não cabe mais recurso. E letra D. O recurso deverá ter seu segmento negado por irregularidade de representação. Ou seja, faltou um advogadozinho ali para ajudar Dona Rita. Súmula 425. O juiz postulante limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais superiores. Tranquilo? Bacana essa daí. Essa daí repete. Outras vezes. Em outras situações. Silvio contratou você como advogado para ajuizar uma ação trabalhista em face do empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos autos. Beleza, não tem problema, não, a gente dá um jeito aqui rapidinho. Diante disso, você requereu que fosse efetivado o registro em ata de audiência no qual Silvio o constituía como procurador. Excelência, consta em ata aí que Silvio está me constituindo como advogado dele. Silvio concordou com o requerimento, todo mundo concordou, assinaram e deram seguimento. Com base na hipótese narrada, nos termos da CLT, assinar a afirmativa correta. Como, aí aqui a gente pensa na lógica, né? Tipo assim, como for uma coisa ali rápida, só para cumprir com o princípio da celeridade, com certeza É os válido. poderes é válido, mas os poderes não são tão específicos, é só aquela ideia do geralzão. Entendeu? Essa é a ideia. Porque não deu para deixar pormenorizado os poderes do advogado ali. Era só para tapar o buraco e a audiência seguir. Entendeu? Então, qual seria nosso gabarito? Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. O mandato, no caso, é válido. E os poderes são apenas para o foro em geral. Essa é que é a ideia. Não teve como regulamentar poderes específicos e tudo mais. Isso ali é com calma, né? Patrono e cliente. E aqui, como foi só para tapar o buraco, pensando dessa forma, gabarito, de fato, é letra A. Tranquilo? E pode acontecer isso, sem problema nenhum. É o... Como é o nome? Mandato apud acta. É esse nome. É mandato apud acta. Apud acta. Eu não coloquei aqui, mas é mandato apud acta. É só ver rapidinho aqui. É esse negócio mesmo. É bom saber, porque às vezes na prova eles colocam esse latim aí do nada. Deixa eu ver aqui. É procuração apud acta. Tá bem aqui. Aí vai que aparece um latim desse na prova e pronto. Aí lascou. É o candidato, meu Deus, eu não sei nem português. É esse aqui mesmo, é o apud acta. Continuando.
Questão número 13. Em série de reclamações trabalhistas, 2 sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. De novo aquele negócio de depósito, né? A Massa Falida, Calçados e a Instituto de Seguros Privados do Brasil. Aí ele fala aqui, ó, que essa instituto é uma sociedade empresária em liquidação extrajudicial. E agora, pronto, é só isso aqui. Isenção de depósito de custo, como é que fica? Massa falida e sociedade em liquidação extra. E agora, acerca do depósito, ele quer saber o depósito. Na qualidade de advogado das empresas, você deverá... Como é que nós respondemos isso aí? Decoreba. Não tem pra onde correr, não. Aí vem lá de novo, isenção de custas. Isenção de custos, a gente bota logo o Estado, né? União, Estado, Distrito Federal, autarquia, fundação pública, que não explora atividade econômica, tem essa ideia. Beneficiário da justiça gratuita, Ministério Público do Trabalho também isento. Aí vem os isentos de depósito recursal. Beleza? Isenção de depósito. Acho que a massa falida também é uma. Será que essa massa falida entra? A gente tem uma súmula em relação à massa falida, que diz que ela não ocorre deserção do recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito recursal. Eu marquei a letra B, né? Só que essa mesma ideia não se estende à empresa em liquidação extrajudicial. Porque a outra ainda está em liquidação, não é isso? Essa que está em liquidação, ela não é alcançada por esse privilégio. Então, vamos ver aqui rapidinho. Letra A, deixar de recolher o depósito recursal em custo nos dois. Ó. Nos dois, a ideia ampla, a gente já corta. Deixa de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida. Mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial. Será que é esse gabarito? Eu marcaria B. É esse aí mesmo. Letra B de bola. Não se aplica a empresa em liquidação. Extra. Gabarito, letra B de bola. Você quer decoreba? Não tem pra onde correr, não. Tá bem aqui, ó. De novo. Essas questões de processo de trabalho são mais fáceis de identificar. Continuando. 14. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada a sentença que, após publicada, não foi objeto de recurso por ninguém. 15 meses depois, uma das partes ajuizou a ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho, tendo o acórdão julgado improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. É assim, porque tem gente que acha, né, que só porque transitou em julgado, aí eu perdi meu prazo de recurso, e não tem mais prazo de nada, etc. Tem gente que acha que não dá para fazer mais nada. Dá sim. Tem a tal da ação rescisória e a ação de nulidade de sentença. Aí, no caso aqui, ele fala, por isso que ele usou aqui, ó, 15 meses, aí entrou com a ação rescisória. Ela foi improcedente e agora ele quer ir para o TST. Não é isso? Ele entrou com a rescisória onde? Em um TRT. Então, qual é o recurso cabível para o Ordinário. trabalho? Ordinário. O ordinário é quase que um padrão, né? Ele gosta de aparecer. É porque aí a gente tem uma decisão definitiva. É como se fosse uma decisão definitiva ou terminativa.
Aí cabe a ideia do recurso ordinário para a instância superior, que no caso aqui é o TST, beleza? Gabarito, letra A, recurso ordinário. Deixa eu ver a súmula, tem uma súmula aqui respectiva. Ver aqui o que ela fala, ação rescisória mantida. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Pronto. Aí tem informações aqui, ó, sobre o recurso de revista, já que eles aparecem lá, né? E o recurso especial. Esses PDFs aqui, eu indico eles para, tipo, uma revisãozinha rápida, né? Deixa eu dar uma olhada aqui naqueles comentários da questão X que eu não entendi direito. Ixi, quase que eu desci o gabarito. Aí, se não entender, aí manda para mim, professor, eu li essa questão aqui, eu também não entendi, foi nada. Li os comentários, não entendi nada. Tenta me ajudar aí. Aí eu vou dar uma lida, né? Dar uma ajudada. Em série de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da rena inicial, para o qual foi expedida notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicado ao juiz, houve realização de audiência, a qual apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária. O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Só que foi expedida a notificação, né? Mas não se tem certeza se foi recebida, se sim ou se não. Então, vamos lá. Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do texto da CLT, assinala a afirmativa correta. Acho que tá aqui, Letra A. Essa aí já está decorada, né? Essa é a história dos 40. Isso, 48 horas. Essa história das 48 horas já está decorada. Ainda bem, então decorando a letra da lei. Então, nosso gabarito aí, de fato, é letra A. Entendeu? Porque é uma presunção de recebimento. Aí tem também súmula do TST que fala dessa presunção, que presume-se receber a notificação 48 horas depois de sua postagem. E o ônus de comprovar que não recebeu é do destinatário da prova, entendeu? É prova do destinatário. Quem tinha que receber é que tem que provar. Olha, não recebi, isso. Se ele nada fizer, então presume-se que foi recebida. Gabarito, letra A. Presume-se recebida, 48 horas, etc. A mera ausência do réu, independentemente de citado, não seja revelia e confissão, errado, descabe o requerimento de revelia, se não há confirmação, não, também não, porque presume-se, né? O recebimento da notificação é presunção absoluta, errado também, porque tem como desconstituir que foi recebido ou não, tem como comprovar que aconteceu alguma coisa que impediu o recebimento. Então, gabarito, letra A. 16. Uma entidade filantrópica, olha aqui, ó, entidade filantrópica, já vem de novo aquela história de depósito e isenção. Foi condenada em reclamação trabalhista, movida por uma ex-empregada em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora se encontra na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida a vista executada, o juiz homologou a conta apresentada pela exequente. Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargo de devedor, para questionar a decisão homologatória, assinar a afirmativa correta em relação à garantia do juízo. Entidade filantrópica, será se ela entra lá nas garantias? Sim ou não? Parece que sim. 50%, né? Entidade filantrópica? Acho que é letra A, acho que não tem necessidade dela garantir o juízo, não. Tá. Letra A. A exigência de garantia ou de penhora não se aplica às entidades filantrópicas. Beleza? Gabarito, letra A.
E tá lá na nossa lista lá, né? Essa lista já apareceu 2 vezes. Ela vai aparecer aqui de novo, só que mais curto. Só trazendo a ideia da entidade filantrópica. Então, gabarito, letra A. E ela tem artigo expresso falando: a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou àquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Vou ver aqui de novo. Me confundi com outra Não questão. precisa de garantia quando for entidade filantrópica. Beneficiária da justiça gratuita, empresa de recuperação judicial e massa falida. Olha isso aqui, ó. É recuperação. Não tinha aquela outra questão, falava de... Agora não? Recuperação, a outra falava recuperação Extrajudicial lá. extrajudicial. Liquidação Entendeu? judicial. Aqui é recuperação judicial. Então, cuidado. Eles podem estar confundindo isso aí. 17. Uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação em pagamento. Opa! A gente não fez uma questão parecida da consignação, onde o cara quer pagar e o cara não quer receber? Olha aqui a outra. Aquela era 2017, aqui é 2018. Então, bora lá. Ajuizou a ação de consignação em pagamento em face dos seus empregados com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para audiência, a empresa não compareceu e nem se justificou. O empregado foi. Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Revelia, remarcação, arquivamento. 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 Por quê? Porque foi a empresa que não compareceu. Porque foi a empresa... Não, porque foi a empresa que entrou com a ação. Entendeu? Isso, porque ela é autora, exatamente. Ela é autora. Ela é autora. Mas, com certeza, quem leu com pressa ia marcar revelia, né? E aqui, no caso, ó, é arquivamento, porque ela era autora da ação. Cuidado. Vamos lá, isso aqui foi... Não, E geralmente a empresa é a requerida, né? pois é. Aí ele tá aquela... Ixi, rapaz, revelia. Isso aqui eu não vou nem vou voltar. Já acertei. Aí ele vai ver direito, aí vai culpar Deus e o mundo. Ele der errado. 18. Gilda, empregada terceirizada, contratada pela sociedade empresária XX para prestar serviço ao município, procura o auxílio de Judite, advogada, para o ajustamento de reclamação trabalhista em face do empregador e do tomador. O empregador e o município, né? Que é o tomador. Considerando a existência de decisão transitada em julgado que condenou os réus solidariamente ao pagamento de verbas, assinar a afirmativa correta. Então, ele já está dizendo que tem uma decisão que condenou de forma solidária os dois. Então, bora lá. E o que a questão quer, né? Em execução contra o município, o Judite terá direito autônomo a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na condenação por arbitramento ou por sucumbência, podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor. Essa é a resposta. Sim ou não? Sim. É isso aí mesmo. O que tem de errado na letra B? Em caso de falência da sociedade, os honorários arbitrados em favor do juiz serão considerados crédito privilegiado, sendo obrigatória a sua habilitação perante o juízo alimentar. Na verdade, não, né? Porque como os honorários, nesse caso aí, já tem natureza preferencial. Então, dispensa essa habilitação em processo falimentar. Letra C. Ó, gabarito, letra A. Letra C. Deixa eu só deixar aqui vermelhinho. Em execução contra o município, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente à Judite, desde que o contrato de honorário seja anexado aos autos após a expedição do precatório, exceto sigil da provar que já os pagou. O que está errado aí? Peraí, tem uma coisinha, uma palavrinha errada aí. Peraí, com calma. Vou ver aqui. Execução do desde que o contrato
seja anexado aos autos. Tem uma palavrinha errada aí. Qual é? É onde tem esse... Expedição de precatória? O que é? Peraí. Onde tem esse após. E é a ideia antes... Antes de o advogado ele junta os autos do contrato de honorários. Antes de ocorrer a expedição do levantamento do precatório. Esse após, bem que é antes, não tá dando nada, né? Tem umas que é difícil a gente encontrar o erro logo de cara. Tem umas que é bem fácil. Deixa eu ver se aqui. Judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais devidos por Gilda, devendo renunciar ao mandato, se, em sede de sentença, a demanda for julgada procedente. Deixa eu ver bem aqui o que está errado aqui. Não, essa ideia é bem aí. Está errada. Essa ideia é bem aqui de renúncia. Cadê? Renunciar ao mandato se em sede de sentença a demanda for julgada procedente. Esse final bem aqui que está meio estranho. Ruim até de achar um erro aqui dessa C e dessa letra D. Mas gabarito, letra A. Meio que complicada essa questão. Não, ela veio meio complicadinha mesmo. Uma redação assim, às vezes uma redação escrota, que não facilita a gente identificar logo de cara. É bom quando identifica logo a que está correta, porque a gente nem perde tempo, né? Só sei que isso aqui está certo, essas outras aí que se lasca aqui, eu não vou ficar doido, não. 19. Julga ajuizou ação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Empresa privada do ramo de mineração. Paulo também ajuizou ação, mas em face do ex-empregador. Empresa de prestação de serviços e do município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para quem prestou serviços requerendo a responsabilização subsidiária. Os respectivos advogados atribuíram o valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca. Olha lá, 20 a de Juca e 15 a de Paulo. Agora, peraí, calma aqui, né? Calma aqui, que a gente tem uma empresa privada, é Juca. E o outro aqui envolve administração. Não é isso? Município, órgão da administração direta. Aí ele colocou 15, que é no caso aqui, a de Paulo. Então, bora lá. Diante disso, assinar a afirmativa correta. Pronto. É os ritos, sumário, sumaríssimo e ordinário. Essa daí é a letra A. A letra A, pessoal. Não sei. Não sei não. Rito sumário, valor da causa. Rito sumário, se o valor da causa for de até 2 salários mínimos. Rito sumaríssimo, se o valor da causa ficar entre 2 e 40 salários mínimos. Não é isso? No sumaríssimo. Exceto se envolver administração pública. Porque se envolver administração pública, vai para onde? Para o ordinário. Sendo assim, Juca, que é o cara dos 20 mil, e a empresa privada, fica aqui no sumaríssimo. Isso, letra A mesmo. E Paulo, que envolve o município, fica no ordinário. Pronto, gabarito, letra A. Tranquilo? Deu para entender? É só lembrar, envolver a administração, ó, vai para o ordinário. Independente aqui do valor. Gabarito, letra A. Também aqui, ó, administração pública sempre seguirá o rito ordinário, independentemente do valor da causa. Professor, mas teve uma que elas botaram aí, administração indireta. Depende, porque tem uma... Não é todos os entes, ele deixa específico lá. Autarquia e fundações. Isso. Aí tira a sociedade de economia mista. É uma questão mais recente, parece que de alguma das 2 últimas provas. É, isso mesmo. Questão número 20. 21.
Eu só sei que ela está lá. Ela vai aparecer em algum momento aqui. Aqui hoje não, né? A sociedade empresária Alfa está sendo executada na Justiça do Trabalho e em 13/3/2018, essa aqui deve ter pegado muita gente de surpresa, essa questão. Recebeu a citação para pagamento da dívida que possui em relação ao processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte. Pelo que no dia 10, no 10º, né? O negócio dia 10, aqui é ordinário. Então, eu vou ter que ler como ordinário. No 10º dia, contado da citação, o juiz iniciou a requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo sistema Bacen-Jude e, paralelamente, inscreveu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Diante da situação apresentada, nos termos da CLT, assinala a afirmativa correta. Questão diferente? Às vezes está desnecessária, né? Algumas coisas aqui, mas caiu, então vamos ver o que a gente marca aqui como resposta. A atitude do magistrado, está correta? Letra D. Tá errada. Letra D. Está errada por quê? Porque tinha que esperar também, né? Também não é assim logo de cara De essa fato. inscrição aí no BNDT, entendeu? Essa inscrição no BNDT que foi equivocada aí. Tem um lapso temporal, né? Sendo assim, nosso gabarito é letra D. A decisão que determinou a inserção do nome do devedor no BNDT está equivocada, porque somente poderia ocorrer 45 dias depois de ele não pagar e nem garantir o juízo. Tranquilo? Gabarito, letra D. Essa questão aqui, outro dia eu encontrei ela, né? Lá pelo que concurso. Aí tinha um comentário de alguém, né? Que tinha colocado assim: cadê o cara do método milagroso para explicar essa questão que tem um somente na resposta? Aí eu peguei e botei, eu respondi para ele, né? Eu coloquei essa resposta. Eu fui explicar para ele a ideia da carga semântica do somente. Entendeu? Eu falei para vocês ainda agora que o somente ele tem a ideia de restringir, não é isso? Ele tem a ideia de restringir ou condicionar o direito. E aqui ele está com a ideia de condicionar e de explicar. Condicionar o direito por quê? Porque o juiz tem o direito de fazer isso aqui. Ele não tem de fazer a inscrição? Tem. Mas ele fica condicionado a esperar esse lapso aqui de 45 dias. Aí eu expliquei lá pro rapazinho, né? Não sei se ele vai ler. Se ele não passou, ele vai ler, aí ele vai me chamar no privado, né? Para querer estudar comigo e aprender como é que a gente domina esse negócio. Por isso que eu falo para vocês, não é só encontrar a palavra isolada e achar que, tá bom, isso aqui não. O somente, quando ele traz a ideia de restrição, é que ele provavelmente vai indicar erro na alternativa. Só que tem horas que ele vai trazer a ideia de explicação e de condição, beleza? Aqui ele está como explicação e condição, porque ele traz a ideia da possibilidade com o poderia logo em seguida. E ao mesmo tempo eu posso tirar ele. A decisão que determinou a inserção do nome do devedor está equivocada, porque poderia ocorrer, já que é um direito, poderia ocorrer 45 dias depois de ele não pagar e nem garantir o juízo. Poderia ocorrer, é uma possibilidade. Aí eu somente venho e condiciona esse direito. E explica, termina de explicar a situação. Aí eu coloquei para o rapazinho lá, não sei se me deu, né? Eu botei esse bem aqui. Aí deixei aqui para vocês também. Aprender enquanto estou vivo. 21. Em reclamação trabalhista, ajuizada em fevereiro de 2018, os pedidos formulados por Paulo em face do seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes. Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de Paulo foi feito por advogado particular, por ele contratado, assinala a alternativa correta. O advogado quer seu dinheiro, né? Não haverá condenação em honorários. Haverá condenação. Qual é o valor aqui? Essas porcentagens aqui também são danadas. A gente confunde com processo. Foi de casa. E fica a dor da cabeça.
Aí no processo de trabalho é de 5 a... De 5 a 15. E no processo E no civil? é de De 10 10 a a 20. 20. De 10 a 20. Estão aprendendo. Então, o gabarito aqui é letra B, é isso mesmo? Letra C. B? De casa. Vem aqui, ó, letra C, rapaz. 5 e no máximo de 15. No Então, caso, se fosse processo civil, era a letra B, né? aí seria a letra B. Por isso que eles colocam, ó. Porque alguém vai ficar assim, meu Deus, e agora? Eu vou no Mamãe Mandou. Aí é. Eu até botei aqui, ó, processo de trabalho, processo civil. 22. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética. Vítima de discriminação estética. Deixa eu ver se... Eu fiquei imaginando aqui, né? A vítima da discriminação estética. Pois foi dispensado pelo empregador por não ter querido raspar o bigode. É, rapaz, o bigode, né? Requeriu na petição inicial tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em razão da prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese do bigode, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de audiência, com respectiva citação. Indeferiu a tutela de urgência é uma decisão interlocutória. É isso? Então, bora lá. Como advogado do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a lei e o entendimento consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de urgência desejada. Então, bora lá. Qual é a resposta? Mandado de segurança. Mandado de... Isso aí é uma... Mandado de segurança. Professor, ele está tutelando um direito líquido e certo dele. Por que mandado de segurança? Assim, só tirando essa ideia do direito líquido e certo. Por que não é RO? Eu marcaria recurso ordinário. Eu marcaria a letra A também. Agora vocês vão entender. Primeiro que vocês vão entender por que não é gravo de instrumento. Eu entendi lá como decisão final, não? É errado. Você não negou o segmento. Só porque ele Não. Ó, preferiu uma presta tutela atenção. de urgência. Presta atenção. Indeferiu tutela de urgência. Então, foi uma decisão ainda no meio do processo. É o que a gente chama de decisão interlocutória. Sim. As decisões interlocutórias cabem Por que mandado. não é agravo de instrumento? Não é agravo de instrumento porque, via de regra, no processo do trabalho, essas decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis. Mas isso não significa dizer que elas não vão ser, aquela decisão não pode ser atacada posteriormente. Entendeu? E aqui foi uma decisão interlocutória. Por isso que, como tem a ideia da irrecorribilidade, descarto o agravo de instrumento. Beleza. Essa decisão, ela foi no meio do processo. Se fosse em uma sentença, seria recurso ordinário, mas como não foi em sentença final, não é recurso ordinário. Por isso que não é letra A. Entendeu? Então, se não pode ser recurso ordinário, não pode ser agravo de instrumento, eu vou valer do mandado de segurança. Gabarito, letra C. Tranquilo? Gabarito, letra C. Tem que entender o porquê que não é um e porquê que não é outro. Não é agravo de instrumento, como lá no processo civil, porque aqui a gente tem essa ideia da irrecorribilidade. Mas não significa dizer que não vai ser analisado posteriormente por meio de algum outro recurso. Se fosse na sentença, se fosse concedida na sentença, né, negada na sentença, recurso ordinário. Mas como foi antes da sentença, mandado de segurança. Tranquilo? Gabarito, letra C. Era a solução. A solução aqui era, faz agora para tapar esse buraco só mandado de segurança. Nesse caso, bem aqui. Mas tá aqui, ó. Para ficar na cabeça. Essa ideia aqui dos dois, da tutela antes e da tutela negada na sentença. Olha como muda, né? Por isso que eles colocaram lá, ó, RO na letra A.
E letra D, agravo de instrumento. Aí quem não estuda processo do trabalho ia marcar a letra D tranquilo. Daí ia brigar com o outro. Dizer, não, é isso aqui, rapaz, tu não estuda processo civil, não. Continuando. Jéssica trabalhou na sociedade empresária Móveis Perfeitos por 4 anos. Quando foi dispensada sem justa causa. Sem justa causa. Sem receber verbas, etc. Em razão disso, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário, postulando direitos relativos à saída, além de horas extras, equiparação, adicional, indenização, e blá, 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 e blá, 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 né? Só pra gente ir perdendo tempo mesmo. Na audiência designada, após feito o pregão, a sociedade empresária informou e comprovou documentalmente que conseguira, no mês anterior, a sua recuperação judicial. Olha, a gente está em recuperação judicial. Motivo pelo qual requeriu a suspensão da reclamação trabalhista por 80 dias. Conforme previsto em lei. Sob pena de o procedimento acarretar nulidade do feito, caso prosseguisse, né? Diante da situação concreta e dos termos da legislação, assinala a afirmativa correta. Olha o áudio aberto aí, olha o áudio aberto. Bora lá. Letra A. Primeiro que tem esse argumento da sociedade, né? A gente tem que saber se ele está válido ou não. Então, bora lá. A sociedade está correta, deixa eu ver se está equivocada, lei de trabalho, recuperação, nenhuma previsão a respeito. Isso aqui a gente já pega aquela ideia que eu falei, né? É tipo dizer a omissão, dizer que a lei não trata desse tema e tudo mais. É errado. Então, bora lá. Acho que a letra A. No processo que vá a juízo da falência, né? Esse falimentar parece negócio de família, mas é relacionado à falência. Quando envolve esse juízo falimentar, é necessário que haja liquidação, né? Apuração e tal. Aí só ocorrerá depois do processamento do processo de conhecimento dentro do respectivo juízo trabalhista. Beleza? Alguém falou letra A, mas não é letra A, não. Entendeu? Não é letra A. Letra C. Porque, havendo concessão de recuperação, a lei determina a suspensão de todas as ações. A letra Todas D. as ações não, entendeu? Não é todas, ok? A ideia absoluta. Aqui a ideia negativa, bora ver a letra C. A sociedade empresária está equivocada, pois a suspensão da reclamação trabalhista somente ocorreria na fase de execução. E lá, porque é justamente na parte de pegar dinheiro. E até então não está na fase de execução. Ali vão só se apurar o quanto de que vai dever ou não. Essa é a ideia. Entendeu? Recuperação judicial. Como é que funciona? Regra. Recuperação judicial, suspensão das ações trabalhistas. Só que, se estiver na fase de conhecimento, não suspende. Por que não suspende? Porque a gente ainda não tem um valor, uma quantia líquida. A gente está diante de uma quantia ilíquida. Por isso que não suspende. Se estiver na fase de execução, aí suspende, por 180 dias, etc. E aqui na questão, não. A gente não está na fase de execução. A gente está ainda aqui em audiência designada ainda, processo em andamento. Entendeu? Processo em andamento. Então, essa ideia de suspensão aqui, só estaria correta se o enunciado falasse que já estivesse no processo de execução. Tranquilo? Beleza? Isso aqui já funciona até como uma questão de segunda fase. Isso aqui, Isso aqui. Porque como é que eu fazia? Aí eu pegava isso aqui, tentava elaborar a questão, a pergunta, né? Tipo perguntando, se bem que transformar numa pergunta. Vou ver bem aqui. A sociedade empresária está correta no seu argumento, não sei o quê? Aí tem que dizer sim ou não. Aí a questão fala assim, justifique. Aí você ia falar assim, não está correta, pois, de acordo com o artigo tal, da lei tal, a suspensão do processo trabalhista
Só se daria se ela estivesse em fase de execução judicial, que não é o caso presente, no caso, que não é a situação hipotética aqui, entendeu? Porque aqui ele está na fase de conhecimento. E por não termos uma sentença líquida, não há que se falar em suspensão da reclamação por 180 dias. Simples assim, assim que eu fazia com as questões de segunda fase. Pegava essa daqui de primeira fase, lia, via que ela trazia um caso hipotético, aí eu elaborava uma pergunta, via de regra são duas, né? Mas uma já resolve, uma tu já consegue fazer desenvolver a resposta. Elaborava uma pergunta, aí eu respondia, de forma dissertativa, entendeu? É tipo tu pegar, aí se tu não conseguisse direcionar direito, ó, tu pegava a resposta da questão, entendeu? Pegava a resposta da questão e só complementava. E daqui o caso, a sociedade está equivocada, pois a suspensão da reclamação somente ocorreria na fase executória, que não é o caso. Isso aqui, ó, pegava isso aqui, só que isso aqui está seco. Aí o que que tu faz? Tu complementa. Aí tu puxa o artigo da lei, a lei e tudo mais. E tchau. Vai fazendo isso, ó, tu vai pegando a manha de desenvolver resposta dissertativa. Tranquilo? Assim que funciona, assim que eu fazia na minha segunda fase. E passei tranquilo, nem precisei ficar doido, não. Só comprei um livro de prática para ver mais ou menos as peças e fiquei fazendo esse treino. Nesse treino bem aqui, ó, tu consegue pegar também conteúdo. Conteúdo. Porque quando chegar na peça, tu só precisa ter conteúdo para colocar ali. E o segundo passo é decorar os esqueletos. E saber identificar, né? Ó, já sei identificar, já sei o esqueleto. E agora eu só tenho que fazer o quê? Enxertar o conteúdo. Só isso. É tranquilo. Então, gabarito aqui, letra C. Letra C de casa. Botei aqui embaixo. Ó, fase de conhecimento, não suspende. Fase executória, suspende. Tranquilo? Por que que na fase de conhecimento não suspende? Porque ali a gente não tem o valor certo, devido. A quantia é ilíquida, a gente precisa de uma quantia líquida. Uma sentença líquida e certa, para eu poder ter o título e depois entrar com a execução. 24. Em reclamação trabalhista, já na fase de execução, ó, aqui, ó, fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação, determinação esta que foi cumprida pela exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juiz analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas. Pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a aceitação do executado para pagamento em 48 horas, sob pena de execução. Considerando a narrativa, assinando a afirmativa correta. O juiz agiu de forma correta, ele tinha que abrir prazo para a outra parte se manifestar a respeito dos cálculos. Letra B. Letra B de bola. Ele tinha que abrir vista para outra parte se manifestar sobre os cálculos. Quer dizer que só eu aqui, que quero dinheiro, faço minhas contas do jeito que eu quiser, o juiz lá com o perito dele, calculista dele, tá tudo ok, não vou nem entrar, tá tudo certo. Aí eu que estou devendo, não vou me manifestar para saber se as contas dos dois estão batendo? Errado. Equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado. Gabarito, letra B de bola. 25. Wanda ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Cetro do Rural, na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia. A sociedade empresária não compareceu, a sociedade não compareceu à audiência, daí porque o pedido foi julgado procedente e a sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário do prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior ao devido, R$10 a menos. Isso aqui vai vir na cabeça do cara, né, da pessoa, a insignificância. No entanto, meu filho, não importa. Tu vai ter que pagar essa diferença. Com base na situação retratada, a lei e o entendimento do TST assinala a afirmativa correta. O recurso precisa ser complementado, né? Por R$10 que está faltando.
Qual é a resposta, então? Letra C. Ele também não vai negar logo de cara, né? Vou dar um prazo para esse cara regulamentar esse negócio. O juiz deverá assinar a prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas do depósito, sob pena de deserção. Tranquilo? Então, gabarito letra C de casa. Vamos ver se tem mais aqui. Tem. Eu botei quantas questões, eu nem sei. 26. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante para assistir juridicamente a uma audiência. Você foi designado para a audiência, forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Isso aqui bate certinho com o advogado de correspondência. Eles chega lá só para dizer que tem um advogado, mas já está tudo feito. Aqui, doutor, está aqui a peça, tudinho, segue essa orientação aqui e o senhor vai ganhar seu dinheirinho. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, só os documentos. Os documentos, né? Mas a defesa em si, vamos supor, a contestação e tal, não estava lá. E agora lascou. Aí o advogado que só chegou lá, não leu o processo nem nada, só deram para ele o roteiro, né? Vai ele ter que se virar em 20 minutos. Ele vai se virar nos 20. Se vira nos 30? Se vira nos 20. Diante da opção de apresentar defesa nos exatos termos da CLT, que vai ser feita em quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos, que é uma eternidade. Pensa, 20 minutos, numa defesa de monografia, boca seca, o coração parece que vai parar, a língua trava e tudo mais. Gabarito, letra B. Imagina na frente do juiz, aí lascou, esse doutor, não faça isso. É o mais correto, a pessoa desmaiar ali na hora, né? Desmaia, faz tempo. Ou se tem um passamento, não estou bem, desmaia ali, aí vai dar tudo certo. Para não passar vergonha, né? E para encerrar, bora ver aqui umas 3 questões de concurso. ISES ajuizou uma reclamatória trabalhista em face da empresa Nuvens Espaças, no município de Catalão, Goiás. A reclamada apresentou exceção de competência em razão do local, ó. Exceção de competência em razão do local, exceção relativa, né, e tal. Após a oitiva da parte excepta, a exceção foi acolhida com a decisão judicial de remessa dos autos para a comarca de Brasília, é dizer que é um juízo competente de fato. Para reverter a decisão judicial, a reclamante excepta, que se acha competente, vai fazer o quê? Opa, rapaz, bora lá. Eu acho que você já tem informação na cabeça para responder isso aqui. Ou não, né? Ou tem alguma pegadinha aí nessa história? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Recurso ordinário. O que vem na cabeça primeiro? A ideia da irrecorribilidade, que eu já falei para vocês. Decisão interlocutória, que no caso aí, irrecorribilidade. Não é isso? Mas a gente tem as exceções, né? Aí a gente tem uma exceção. É o acolhimento de exceção de competência territorial. Então, a gente vai entrar com o recurso ordinário para o PRT. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Gabarito, letra B de bola. Agravo de instrumento, nada a ver, né? Vocês já sabem isso aqui, é só para brincar com quem gosta de processo civil. Mandado de segurança, você vai fazer interlocutória, que não comporta recurso de imediato. Essa aqui poderia pegar, né? Poderia pegar.
mas não é, porque a gente tem as exceções, onde cabe recurso ordinário. Aí, caso não coubesse, né, aí sim poderia falar em mandado de segurança. É tipo dizer, mas só para vocês terem uma... Não vou dizer que eu falei isso, né? Mas é só para entrar na cabeça de vocês, é como se o mandado de segurança aqui, nessas situações, é como se ele fosse subsidiário. Não coube nenhum, rapaz, é o jeito de mandado de segurança. Entendeu? Deixa eu ver o outro. Reclamação, nada a ver também. Embargo de declaração, piorou. E letra B, o gabarito. Agora deixa eu mostrar para vocês as exceções. As 3 exceções para essa ideia bem aqui, ó. Decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo decisão, aí vem aqui, ó, decisão de TRT que contraria a súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Ou decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Ou decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. É isso aqui mesmo. Por causa da nossa questão aí. Tranquilo? E até falar outra coisa que nem vou falar, porque senão vai dar uma confusão doida. Deixa só aqui mesmo, por cima, sem muita historinha, senão a gente se complica. 28. Quanto à aplicabilidade do CPC e da Lei de Execução Fiscais no processo do trabalho, bora lá, daqui é tranquilo. É questão da Coreba, a gente só lê e vê o que está errado. Letra A. Havendo dúvida de interpretação, o direito processual comum será fonte concorrente? É fonte subsidiária. Vocês já sabem. Eu gosto das questões assim, de vez em quando treinar elas. Porque elas vão só brincando com a questão da decoreba mesmo. Os casos omissos estão errados. Então, bora lá. Letra B. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária. Espera aí. Eu tô lendo... Eu não li a letra A, não. Impressão minha. Já achei isso aqui. Agora que eu olhei aqui. Também... Não tem A, não. Pula direto para B. Peraí. Eu já vou dizer. Mas tem. Peraí. É que aconteceu um negócio aqui. Eu já ia dizer aqui, é para engolir a questão. Eu tô me acabando. Peraí. Já achei isso aqui. Rapaz. Eu acho que até o Word ficou doido no final também, né? A gente também já deu tilt há muito tempo. Letra B. A consolidação da rede de trabalho não apresenta dispositivo tratando o tema. Ó, não apresenta significa o quê? Aquela mesma ideia. É omisso. Errado. Agora vem aqui. Nos casos omissos, eu acho que é essa aqui. O direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que foi incompatível com as normas previstas no denominado processo judiciário do trabalho. É esse aqui mesmo. Olha o áudio aí, é daquela marca Tufão. É bem forte. Letra D. Na fase de execução do processo, não serão aplicados os preceitos que regem... É assim aplicado também. É tipo aquela ideia do subsidiário. A lei de execuções fiscais será aplicada de forma concorrente? Também é errado. Então, tranquilo. Essa aqui foi tranquila. Deixa eu ver qual era o concurso. Procurador, ó. É porque é FCC, é Fundação Carlos Chagas. Ela é terrível para brincar com a cabeça da gente. Tem que tomar Ritalina para passar numa prova dessa. Porque tem que decorar muita coisa. 29. Em relação aos atos e prazos, tem questões da OAB, ó, com isso aqui, ó. Só que eles colocam a historinha. Em relação a atos e prazos no direito processual do trabalho, conforme normas previstas na CLT, bora lá. Os prazos que se vencerem entre os dias 20 de dezembro e 7 de janeiro ficarão interrompidos, assim como aqueles que ocorrerem entre 1º de julho e 1º de agosto. Certo ou errado? Errado. Primeiro, Errado. esse negócio aí de agosto aí, e não é interrompido, é suspenso. Porque a ideia do interrompido é zerar o prazo, né? E o suspenso não, para ali onde já estava correndo e depois continua. Letra B.
Ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando a necessidade do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Essa lei está tão corretinha que parece que está correta. É o gabarito ou não é? Segundo, bora ver o restante. Os atos processuais realizar-se-ão nos dias úteis, apenas no horário compreendido entre as 8 e as 18 horas. É até às 20. Públicos. O que está errado bem? É às 20, né? No Justiça do Porque Trabalho. aqui, ó, é ato processual. A audiência que vai até às 18 horas. Entendeu? Isso. Aqui é ato, então vai até às 20. E letra D. Diante da reforma trabalhista trazida pela lei, a penhora não poderá se realizar em domingo ou dia feriado? Pode sim. Ela pode se realizar em domingo ou dia feriado, independente. Letra E. Os prazos estabelecidos na CLT contam-se com a inclusão do dia do começo e a exclusão do dia do vencimento e serão contínuos e irreleváveis. É dias úteis, não é contínuo, não, é dias úteis. Acho que confundi com um penal, né? É para confundir com o penal. Eles fazem muito isso. Então, o gabarito é letra B mesmo. B de bola. Vê se tem mais uma. É só decoreba. Essa banca é só decoreba, a FCC. Quem tá tem um áudiozinho aí com uma televisão ligada, sei lá. E aí, quem é? 30. Considerando a consolidação e a jurisprudência simulada sobre o direito do trabalho, comando direto, comando geral, né? Bora analisar aqui os itens. A dobra da remuneração de férias é indevida se as férias são pagas fora do prazo, desde que o gozo das mesmas se dê dentro do respectivo período concessivo. Certo ou errado? Essa é esse bem aqui, ó. Eu coloquei ela e vou mostrar uma alteração, né, jurisprudencial mais na frente para vocês ficarem de olho. Isso aqui é dando para querer cair. Eu senti que isso aqui ia cair alguma coisa relacionada de férias aí, mas contextualizado. Agora que eu mostrar para vocês, vocês vão saber. A exceção de competência em razão do lugar, a gente já viu isso aqui ainda agora, deverá ser protocolada pelo réu no prazo de 10 dias úteis. Não é 10, é 5. A testemunha que mentir em juízo de forma intencional poderá ser multada pelo juiz da causa em até 10% do valor corrigido da causa. Certo ou errado? Tá com cara de que tá certo também, ou Acho não? que tá certo. Sim. Tá certo. Bora lá, né? Ver se tá certo. Quarta, a cessação da atividade da empresa, se for esse o motivo da rescisão contratual, cessou a atividade, isenta a empresa de pagamento do aviso prévio, errado. Se a causa for só essa, não isenta. Essa aqui está correta. Essa aqui está errada. E essa letra, esse item 1 aí também, ele está errado, né? Também está errado. A gente vai já analisar a jurisprudência que eu falei para vocês. Então, errado, 3 correto, só tem um correto. A, B, C, D, E. Gabarito, letra E. Só esse aqui que está correto. O item 3 em relação à multa, ele deixou certinho aqui, ó. Até 10%. Se ele tira o até, fica errado. Quando ele fala até 10, então vai de 1 a 10. Se ele falar em 10%, ele já vai dizendo que é 10%. Por isso que tem que ter esse atézinho. Esse atézinho aqui tem que estar junto. Senão ele ficaria errado. Gabarito, letra E, item 3. Agora, em relação ao primeiro, é aquele negócio do pagamento das férias, em dobro. Vou mostrar bem aqui. Está bem aqui, ó. O TST afastou o pagamento em dobro das férias se o atraso no pagamento for ínfimo. Entendeu? Porque é tipo aquela ideia, eu recebi, né, meu dinheiro das férias. A diferença é que não seguiu aquele padrão de pagar 2 dias antes do início das férias. Aí, se o atraso for ínfimo, aí o TST já está entendendo, ó, que esse pagamento em dobro não é mais cabível.
beleza? Aí não deixou muito claro que é um prazo ínfimo, né? Mas, enfim, só para ficar de olho. 31. Dissídios individuais. Nos dissídios individuais, nos dissídios coletivos, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho e nas demandas propostas perante a Justiça do Trabalho, no exercício da jurisdição, as custas. Olha, essa daqui é danada. Custas. Ele só quer saber sobre custas. Como é que é calculado aqui, como é que não é. Eu coloquei um resuminho sobre isso, mas a questão ela parece meio difícil. As custas serão calculadas sobre o valor arbitrado pelo juiz no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória. Eu entrei com uma ação declaratória e, ao final, o juiz vai arbitrar o valor que ele quiser, serão calculados sobre o valor arbitrado pelo juiz. Não está estranho isso? Está estranho. Porque tem a ideia do valor da causa também, né? Então, essa letra aí, está errada. Se envolver a ação declaratória, as custas têm que ser calculadas em cima do valor da causa. Serão calculadas sobre o valor arbitrado pelo juiz no caso de procedência do pedido de formulação de ação constitutiva. Se entrei com uma ação constitutiva, também vai ser sobre o valor da causa. E não a critério de juiz aqui, não. Vocês vão perceber que é lógico umas coisas. Vão perceber que numa sentença, ou deixa eu ver aqui, a ideia de quando o juiz, numa sentença ilíquida, é isso mesmo. Numa sentença ilíquida, aí sim, o juiz ele pode se meter e julgar o valor e fixar um valor, entendeu? Ou quando envolver um valor indeterminado. Agora, se eu já entrei aqui com uma ação, uma ação declaratória, tipo dizer que eu já tenho um valor líquido e certo, eu só quero que aquilo ali seja confirmado. Aí não faz sentido, né, o juiz arbitrar. Por isso que está errado letra A, letra B. Deixa eu ver aqui, letra C. As custas serão pagas de forma solidária pelas partes vencidas nos dissídios coletivos e serão calculadas sobre o valor arbitrado da decisão ou pelo presidente do tribunal. Valor da decisão. Teve a decisão de pagamento e tal, arbitrar em cima desse valor. Ainda assim não ficou a critério do juiz. Está aparecendo aqui o gabarito. Deixa eu ver aqui, letra D. Serão pagas pelo vencido e comprovado o seu recolhimento, quando da interposição do recurso. Pago pelo vencido, custa. Eu tenho que comprovar, quando da interposição do recurso, o pagamento da custa comprove, né, no final. Nessa a história, né, no final. Então, letra D está errada. Letra D está errada. Letra E. Serão calculadas sobre o valor da causa quando a condenação for líquida? Não. Se a condenação é líquida, peraí. Serão calculadas sobre o valor da causa quando a condenação... não for líquida. Já é ignorando o não, ó. Se ele está dizendo que não for líquida, ele está dizendo que é ilíquida. E quando é uma condenação ilíquida, que não tem valor certo, é o juiz que vai arbitrar. Então, gabarito letra C de casa. Questão diferente, mas coloquei aqui, só de mal mesmo. Para vocês entenderem, isso aqui pode cair, ó. Ele pode cair numa questão de envolvendo a advocacia aí, no caso hipotético da OAB. Mas bem aqui está resumido. Serão calculados sobre o valor da causa, se houver extinção do processo sem julgamento de mérito, processo julgado totalmente procedente, procedência do pedido formulado em ação declaratória, procedência do pedido em ação constitutiva, que foi a letra A e letra B lá da questão, sobre o valor que o juiz fixar, ó como tem lógica, o juiz vai fixar, ó, porque não tem valor determinado e a sentença é líquida. Faz sentido. Então, o gabarito é aquele lá mesmo, letra C. Vamos ver se tem mais uma. E não tem mais. Encerramos por aqui. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Amanhã começa a revisão dessa primeira parte.